A graça e a paz de Deus esteja com todos. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine os corações. Que Deus ilumine os caminhos de cada um. Dê paz, sabedoria, longe vida, inteligência. Guia pelo caminho que devemos andar, Senhor Jesus. Manda anjo com espada de fogo circulando na minha família, onde estiver neste momento. Manda anjo com espada de fogo circulando na nossa casa, guardando nós, no trabalho, por onde andar. Proteja nós, Senhor Jesus. Faça com teu poder em cada vida, curando e libertando. Desfazendo todo o mal que circula aqui na nação. Dá sabedoria, Senhor Jesus, para teu povo. Entendimento para ouvir a palavra e colocar em prática. Que as palavras venham ficar gravadas na mente e no coração de cada um. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo, venha transformar a vida, salvar, curar e libertar. Salva, Senhor Jesus, cura e liberta de todo o mal. A minha família e a todos que estiver ouvindo, que o Senhor Jesus faça milagres acontecer na vida de cada um, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vou ler a leitura aqui no livro de Isaías 65. Isaías 65, versículo 17. Isaías 65, versículo 17. Que diz assim: diz o Senhor, eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Amém? Aqui, minha gente, o profeta Isaías está falando a respeito do final de todas as coisas. Isaías, profeta Isaías, profetizando respeito do final de tudo. Porque o profeta Isaías, ele está falando, profetizando, porque quando Jesus Cristo vier, quando Jesus Cristo voltar, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. O profeta Isaías já estava profetizando, né? Naquele tempo, antes de Jesus Cristo vir ao mundo, que o profeta Isaías já estava profetizando. Fala comigo, Espírito Santo de Deus. Fala com todos que estiverem ouvindo. O Espírito Santo de Deus já me dá discernimento para me ler a palavra e jotar. Pois é, minha gente. O profeta Isaías, ele estava falando a respeito do final de todas as coisas. Está escrito também no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia. Isaías no Velho Testamento. Apocalipse é no Novo Testamento. O último livro. Está escrito essas coisas aqui também. Vai acontecer. Deus vai fazer nova todas as coisas. Este céu, esta terra, este céu, haverá novo céu, nova terra.
depois do final de tudo, não é? Quando chegar o fim, aí Deus vai fazer novo céu e nova terra para o povo de Deus habitar. Novo céu e nova terra. É uma promessa muito importante. Porque no livro de Apocalipse está escrito. Porque tem gente que não crê, não é? Só crê no Novo Testamento. No Novo Testamento, no Velho Testamento diz que já os ensinamentos, mandamentos de Deus, a lei de Deus, os ensinamentos de Deus foi abolido com a morte de Jesus Cristo. Não foi, porque tudo que o profeta Isaías profetizou que ia acontecer, o que não aconteceu, ainda vai acontecer. Muitas coisas que o profeta Isaías profetizou aqui. O profeta Isaías profetizou, né? Que haverá novo céu e nova terra. No livro de Apocalipse, Jesus falou também que haverá novo céu e nova terra, onde o povo de Deus vão habitar. O povo de Deus, o povo santo. Aí está dizendo aqui, ó. Disse o Senhor, eis que eu crio novo céu. Tá vendo? Olha. Eis, diz o Senhor, eis que eu crio novo céu, nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. As coisas passadas jamais haverá memória delas. Amém? É desse jeito, minha gente. É do jeito que está escrito. Do jeito que o profeta Isaías profetizou aqui no Velho Testamento, está escrito no Novo Testamento também. Aí muita gente fica confundindo a Bíblia. Fica confundindo. Lê a Bíblia, explica de outro jeito. Que a lei de Deus foi abolida, o mandamento de Deus foi abolido, agora é salvo pela graça, salvo pela fé, toda a vida. As pessoas são salvas pela fé. Desde a criação do mundo, que as pessoas são salvas pela fé. Pode ler a Bíblia com atenção. Salvo pela fé, pela graça de Deus. Somos salvos. Nós ficou a raça humana na terra. A raça humana ficou na terra pela graça de Deus. Porque o pecado entrou no mundo. O pecado foi grande, a desobediência. Foi grande e Deus disse que ia acabar com os habitantes da terra. Ia acabar com a raça humana, não ia ficar nada. Ia acabar. Aí diz assim, o versículo diz que pela graça de Deus, Ele enviou Jesus Cristo ao mundo. Pela graça de Deus, Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para salvar o pecador, para morrer por nós. Mas para isso, precisa nós dar lugar a Deus, não é?
Nós precisamos dar lugar a Deus, não é dizer, Jesus já morreu para salvar nós somos salvos pela graça, e viver de qualquer jeito, não. Está aí os ensinamentos na Bíblia, a doutrina, os ensinamentos, o que a pessoa tem que fazer para ser salvo. Se nós estamos na graça de Deus, nós estamos na graça de Deus, nós temos que obedecer. Se nós dissermos que estamos na graça de Deus, e nós não obedecemos, nós não estamos na graça. A graça de Deus exige a obediência. A graça de Deus exige a obediência. Não é só salvo pela graça. Jesus já morreu para salvar o pecador. Mas para que ficou o batismo? Quando ele diz arrependa, arrependei e seja batizado para a remissão dos pecados. Arrepender e seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Ficou o batismo e o perdão dos pecados através do arrependimento. Se você não se arrepender do que você fez, das coisas erradas, a graça de Deus não está em você. A partir do dia que você se arrepender dos pecados, se entregar a tua vida a Jesus e viver para Ele, a graça de Deus, você está na graça de Deus. Mas enquanto não, você não está. Mas enquanto não, você não está na graça de Deus. A graça de Deus é assim. Quem bebia não beba mais. Quem está na graça de Deus, né? Quem bebia não beba mais. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não minta mais. Quem fazia todas as desordens neste mundo, tudo de errado, tem que abandonar onde você está. Aí você está na graça de Deus. A partir do dia que você passa a obedecer a doutrina, a ordenança de Deus, você está na graça. Mas enquanto você viver do jeito que você quer, você não está na graça. Está na desgraça. Está na desgraça, não na graça. Aprontando, não obedece, lê a Bíblia, mas vive de qualquer jeito, está na desgraça. Não está na graça. Quem crê e for batizado será salvo. Crê. O que é crer? É obedecer. Crer é obedecer. Quer saber por quê? Porque Jesus falou, o próprio Jesus falou, que o diabo crê, que estremece, mas não obedece. Olha aí. Olha aí. O próprio Jesus falou que o diabo crê, que estremece, mas não obedece. Que adianta dizer que crê em Deus e não obedecer? E o próprio Jesus falou também que a fé sem obra é morta. O apóstolo Paulo falou, cartão de Romano, o apóstolo Paulo falou, o discípulo de Jesus Cristo falou a respeito da fé, Tiago falou que a fé sem obra é morta. Os discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo, do Velho Testamento ao Novo, falam a respeito da fé sem obra. É morta. Como é que nós vamos ser salvos na desordem, na desonestidade? O amor, que é o mais importante, é o que as pessoas falam que é salvo pelo amor. É o mais importante e as pessoas não têm esse amor. São poucos. São poucos.
Fala do amor, mas não tem. Fala do amor, mas não tem amor. É desse jeito, minha gente. Lê a Bíblia, todo mundo lê. Falar em Deus, todo mundo fala. Dizer que tem fé, todo mundo diz que tem. Agora é viver. Sabe, pela graça, agora está na graça. Não é para todos, não. Quem está na graça de Deus está em obediência. Esse está na graça. Se não obedece, está na desgraça, não na graça. Aí está dizendo aqui, ó. Diz o Senhor, eis que eu crio novo céu e nova terra. Eis que crio novo céu e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. As coisas passadas jamais haverá memória delas. Amém? As coisas passadas jamais haverá memória delas. Você tem que esquecer tudo agora. Abandonar tudo agora. O passado, as coisas erradas que você fez. Tudo de errado que você fez. O novo céu e a nova terra vai ser onde o povo de Deus vai habitar. Está escrito no livro de Apocalipse. Está escrito no livro de Isaías, tem outro versículo falando assim, que de um sábado ao outro, de uma lua nova a outra, as pessoas vão festejar lá no céu, no novo céu. Eles vão festejar aquele dia de sábado, de um sábado ao outro, de uma lua nova a outra. Eles vão subir para festejar lá no céu. As pessoas vão ficar aqui dos céus à terra, o povo de Deus. Céus à terra. Céus à terra. Lugar de adoração. Olha, adorar. Nos dias de sábado, nos dias de festa. Sobe para festejar lá em cima, no céu. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. O que eu estou lendo aqui, falando aqui, está escrito. Aí, minha gente, para nós ter direito, à promessa de Deus, do Pai Celestial, preciso nós dar lugar. É preciso nós batalhar. Não existe vitória sem luta. É preciso lutar. Preciso força, coragem, bom ânimo, pedir sabedoria a Deus para enfrentar a batalha. Sabedoria, fé, coragem, esperança. Porque se a pessoa não espera, se nós não tiver esperança, nós não vence. Se desespera, se não tiver esperança, desespera. Porque a luta vem, os sacrifícios vêm, as batalhas vêm. Mas quando a gente tem esperança, confia em Deus e espera. E aí colabora com a fé, não é? A fé vem o bom ânimo, vem a coragem, vem a esperança. Aí a graça de Deus está sobre você. A graça de Deus está sobre você.
Quando você está agindo da forma correta, a graça de Deus está sobre você. Mas enquanto você viver do jeito que acha, do jeito que pensa, só do jeito que fala, não tem como dizer eu estou na graça, tá não. Pois é, minha gente, que Deus abençoe a todos, que Deus dê paz, que Deus dê sabedoria, que a palavra de Deus venha ficar gravada na mente e no coração de cada um. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Amém.